Bom dia, nós estamos na nossa série de meditações sobre os 7 milagres de Jesus lá na cruz. Hoje nós convidamos você para meditar conosco sobre o 6º milagre da cruz e o 6º momento em que Jesus derrama seu sangue. Hoje nós vamos refletir sobre o ato da crucificação, onde o Senhor Jesus foi furado nas mãos, no antebraço e nos pés, preso na cruz e crucificado. O milagre da reconciliação. Na crucificação, o sangue que o Senhor Jesus, ele nos remete ao milagre da reconciliação. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, diz assim: Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Era naquele dia o dia de maior tensão, porque Pilatos 3 vezes estava tentando libertar Jesus porque ele não encontrou culpa em Jesus. Então já havia acontecido o espancamento que nós vimos ontem, e agora o Senhor está apresentado à multidão, já todo ensanguentado. E Pilatos ainda vai dizer: olha, eu não vejo culpa nesse homem, já havia sido punido com os açoites e o espancamento, na esperança de que o povo, vendo o Senhor Jesus martirizado, liberasse ele e não optasse pela crucificação. Mas quando Jesus é apresentado por Pôncio Pilatos, o povo grita: crucifica-o, crucifica-o. E aquilo vai aumentando, e antes que se tornasse uma revolta popular, Pilatos pede uma bacia com água e na frente de todos ele lava as mãos. Em Mateus capítulo 27, 24 diz: eu estou inocente do sangue deste homem. E a responsabilidade é de vocês, apontou para as autoridades religiosas e para a multidão que estava ali. Ele lava as mãos, ele não quer se comprometer porque ele não viu motivo de culpa em Jesus. E agora ele está entregando o destino de Jesus às autoridades que pedem pela crucificação. Então, ele vai ser agora conduzido dali até o Monte Gólgota, que seria o nome conhecido como Monte da Caveira, o lugar das crucificações. Isto era distante 600 metros e Jesus teria que carregar. Era uma rua estreita, sem uma cobertura ali melhor, apertado, e ele vai ter que passar multidão na volta gritando, e ele vai ter que carregar o travessão, a parte horizontal da cruz, era posto sobre os seus ombros, e ele já não tinha se alimentado, tinha sofrido já 2 espancamentos, está sem forças, e aquela travessão de madeira, ele pesava de 30 a 50 quilos. Então, não vai acontecer que nesse caminho conhecido como Via Dolorosa, ele cai, não consegue carregar. Então, um homem chamado Simão, o Cirineu, que vem vindo do seu dia de trabalho, com seus 2 filhos, é obrigado pelos guardas romanos a carregar a cruz do Senhor, porque ele não tem mais forças. E ele vai chegar lá até esses 600 metros, chegando lá, agora ele vai ser então pregado, ele vai ser crucificado. Primeiro ele é preso com os grampos de ferro, atravessado no punho, porque na mão não haveria como suspender o corpo inteiro. Então ele é furado e esses grampos de ferro preso na madeira, batido muito forte. Os cravos seriam postos ali depois. Depois disso ele é
levantado e prego da cruz, os seus pés são furados e o sangue derramado. Em João 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor de Deus, ele não coloca culpa, ele nos liberta para viver o amor de Deus que não abandona os seus. No livro de 1 João capítulo 4, versos 9 e 10, ela diz assim, 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em Deus haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia fala da declaração de amor. Esse milagre da crucificação é o milagre da reconciliação. Deus estava nos reconciliando com ele, nos aproximando dele. O sangue estava pagando ali a nossa dívida. E pelo relato do Antigo Testamento, toda dívida deveria ser quitada com sangue. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida e a vida eterna. Romanos 6, 23. Então, para ser cancelado todo o escrito de dívida, era necessário o derramamento de sangue. Mas não um sangue qualquer, tinha que ser o sangue de um cordeiro, macho, primogênito, sem defeito. E o Senhor Jesus derrama este sangue para que nós pudéssemos ser reconciliados, ou seja, a inimizade da separação e do pecado fosse derrubado e quebrado. Reconciliar é unir novamente. Deus aceitou o sangue do Senhor Jesus como compensação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora uma pessoa boa qualquer talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda nós éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Foi um sacrifício de reconciliação. Jesus veio à terra como homem sem pecado para levar os nossos pecados e nos justificar de toda injustiça, para que nós pudéssemos ser considerados amigos de Deus, filhos de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom, o favor de Deus é a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por intermédio de mim, João 14:6. Então, o sexto milagre da cruz de Cristo é reconciliar. Você e eu não poderíamos ter um relacionamento com Deus se não fosse pelo derramamento de sangue. Foi para este fim que Jesus veio. Então, para isto se manifestou o Filho de Deus, para nos reconciliar com Deus novamente. Então, hoje existe um só caminho, não existem vários caminhos. Olha, eu vou ir na igreja. Não, não foi a igreja que morreu. A igreja não pode reconciliar pessoas com Deus. As boas obras, eu vou fazer tantas coisas boas que Deus vai me aceitar. Não. Nós não somos salvos por causa de boas obras. Nós somos salvos para realizar a obra de Deus. É diferente. Nós não podemos comprar a reconciliação. Nós não podemos comprar a paz. A Bíblia diz que a paz vem de Deus, que excede todo o entendimento. A Bíblia é clara que o sacrifício de Jesus foi para nos reconciliar, quando Deus pagou a dívida, e essa dívida está totalmente quitada. Eu quero terminar esse tempo lendo 2 Coríntios 5, 17, 18 e 19, e muitos já têm conhecimento dessa palavra. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Nós vivemos agora o ministério da reconciliação. Fomos reconciliados com Deus e a nossa mensagem é uma mensagem de reconciliação. O ministério nosso é anunciar que Deus quer reconciliar consigo todas as pessoas por intermédio da fé. Aquele sangue não foi em vão quando uma pessoa volta a se relacionar com Deus, quando ela volta para a casa do Pai. Aquele sacrifício foi em vão quando o ser humano vira as costas para Deus e vive como se Deus não existisse. Aquele sacrifício é em vão quando alguém começou um relacionamento com Deus e depois abandona para voltar à sua velha vida, uma vida governada por outros valores. Mas aquele sacrifício é valioso para aqueles que andam em amor e temor a Deus. Deus nos chamou para sermos filhos. A barreira da inimizade foi quebrada e eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Quero orar contigo, Pai, em nome de Jesus. Todos aqueles que conhecem o valor do sacrifício de Jesus, honrem a Ti e vivam em uma vida que agrade a Deus e que honre o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.